Olá a todas, olá a todos. Na nossa websérie até o momento, nós vimos que os seres humanos agem no mundo não por possuírem uma agência transcendente, mas por fazerem parte deste mundo. E hoje discutiremos a partir do capítulo 5 do Ingold algumas formas diferentes da nossa de viver neste mundo. Lembrando que os outros episódios dessa websérie estão na descrição e também no card aqui em cima. Eu sou o Leonardo Monteiro e este é o nosso Sócio Prosa. Dentro da perspectiva de Tim Ingold, todos os humanos são animistas. Que são animistas de fato e aqueles que são animistas de armário. Pois, segundo Tim Ingold, há uma vantagem evolutiva em se perceber as coisas como estando viva à distância. Por exemplo, ao observar ao longe um vulto, que pode ser tanto uma pedra quanto um crocodilo, vários nossos antepassados que pensaram que aquela coisa, aquele vulto ao longe, eram crocodilos e se afastaram, sobreviveram bem mais do que aqueles que pensaram que eram pedras e foram em diante. Dentro dessa concepção, portanto, o animismo ele seria anterior à divisão realizada do Ocidente entre alma e corpo, substância e matéria. E justamente por ser anterior, não seria uma infusão de agência nos objetos inanimados, mas sim uma forma diferente de se perceber e de se viver no mundo. Neste contexto animista, o relacional tem primazia, e assim como afirma o caçador Vemide Jikri, o mundo seria um nascimento constante. E essa expressão sintetizará para o Ingold o que o mundo realmente é, um nascimento constante. Ou seja, nessa perspectiva, as coisas vão tornando-se coisas e o mundo vai tornando-se mundo. Dentro deste contexto relacional, nos cabe pensar que a vida, portanto, é vivida a partir de um centro que irradia e percorre linhas. Por exemplo, seres humanos que desejam observar uma onça. Eles vão irradiar certas linhas, que é a procura da onça, irão percorrer outras para poder observar esse animal. E para poder observar essa onça, esses seres humanos não poderão ir para um local onde a onça existe, mas sim eles devem procurar um local onde a onça ocorre. E qual a diferença entre o local onde a onça existe e um local onde a onça ocorre? O local onde a onça existe seria praticamente como se fosse apenas ir para o Pantanal e qualquer ponto você veria uma onça. Mas observar onde ela ocorre depende justamente dos caminhos e das linhas que percorre a onça, que elas se cruzem com as linhas que esse ser humano percorre para observar ela. É claro que se sabe mais ou menos os caminhos que as onças irão fazer, os territórios de alguma das onças e etc. Mas isso não quer dizer que 100% de certeza que ao chegar em determinado ponto X se verá uma onça. Deve-se esperar que ela ocorra naquele local. Dentro deste mesmo contexto, podemos pensar as relações diferentes que são estabelecidas entre seres humanos e onças. Para o observador, a onça é um fascínio. Para aqueles agricultores quais as onças matam seu gado, ela é uma ameaça. Para os donos de pousada, onde os observadores irão passar a noite, elas são lucro. Da forma, podemos perceber como as relações estabelecidas entre os humanos e as onças são contextuais. Os entrecruzamentos das linhas entre esses dois animais irá depender e irá mudar bastante. Dessa forma, podemos perceber como as linhas que o ser humano irradia e as linhas que ele percorre nessa relação com a onça podem ser diferentes, de ser humano para ser humano. É importante refletirmos sobre uma outra frase do Ingold para compreendermos melhor o contexto. Ingold irá afirmar que onde há vida, há movimento. Mas onde há movimento, não necessariamente há vida. Nesse contexto, podemos pensar no vento, que dá forma, dá movimento a coisas, traz chuva, que faz as coisas florescerem, mas o vento em si e a chuva em si são agentes, não são. Dessa forma, temos que nos precaver para não cairmos em armadilhas da nossa própria língua, com o nosso costume de fixação em encontrar sujeitos para a frase. Por exemplo, o vento fez tal coisa, o vento estragou minha janela. Essa procura por sujeitos faz com que traçamos a ideia de que existe uma intenção, existe algo, um desejo no vento. Interessante um exemplo que o Ingold nos traz de um povo do Alasca, os Kuyukon, que não tratam os animais por substantivos, mas sim por verbos. Então, se referir a uma coruja, eles não se referem, olha lá, a coruja, como uma espécie catalogada, mas sim como um animal que se empolera. Por fim, dentro dessa perspectiva, o Ingold irá trazer a perspectiva de que a ciência não deve se surpreender, mas sim se espantar com o mundo. E qual a diferença entre se surpreender e se espantar? Primeiramente, a surpresa só acontece quando algo sai do previsto, ou seja, a ciência tenta a todo custo confinar variáveis da natureza em laboratórios
Mas a natureza em si e o mundo em si é maior do que o laboratório, e variáveis não planejadas aparecem e surpreendem os cientistas que tentam fazer modelos e previsões. Ao passo que os povos considerados animistas, em sua relação com o ambiente, irão se espantar com algo diferente e tentar compreender, não porque eles escapam da sua previsão, mas sim porque eles causam espanto.